Estão ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Maravilha. Pessoal, é com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui. É uma, é uma felicidade que nos visita toda vez que a gente vai em um centro espírita, sempre o acolhimento de todos da espiritualidade amiga nos emociona. Mas estar no nosso lar espiritual, com nossos amigos, do dia a dia dessa casa maravilhosa, nos traz um pouquinho mais assim de responsabilidade, batimento do coração mais forte, mas uma alegria muito grande de fazer parte dessa família do Grupo União Espírita Caminho da Esperança, da qual eu tenho uma gratidão muito grande que me reflete na minha vida. E hoje nós vamos falar de um tema tão grandioso. A nossa irmã Laide falou aqui da oportunidade que a doutrina espírita nos dá no nosso cotidiano, na nossa vida. E hoje não vai ser diferente com a temática que nós temos, que é o pilar da sociedade, segundo a Joana de Ângeles, e é um pilar da nossa vida, a nossa família. E nós vamos dar uma ênfase referente à nossa família, da missão, da paternidade e maternidade. Família, como é bom a gente falar isso. A nossa família. A família nos dá a oportunidade de vivenciarmos a resignação, de vivenciarmos o perdão, o amor, de ter a oportunidade de conviver uns com os outros. Só que nós vemos, na atualidade, que a família está passando por situações complexas do nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos aí a dependência química, situações realmente delicadas, desafiadoras, a violência, as doenças, a ingratidão, a solidão, a traição, o desrespeito. Quem às vezes, ou até outras situações, não passou situações ou passam ainda situações difíceis na família. E como nós fazemos nesses momentos em que a vida nos traz esses dissabores, quando não temos a doutrina de Jesus, quando não temos esse alinhamento que a doutrina nos traz para trabalharmos todos os dias, constantemente em nossas vidas. E aí nós vemos hoje muitos sendo vencidos pelo desânimo, o abandono, o desespero, o ódio, a culpa, a mágoa e revolta. Quantas coisas que nós sentimos no nosso dia a dia, principalmente com entes que nós mais amamos, que está mais perto de nós. E como está sendo as nossas atitudes diante a esse pilar da sociedade. E a Joana nos fala no livro Constelação Familiar que quando esse pilar da sociedade se afrouxa, nós começamos então a passar por problemas sérios na sociedade. E na questão 775, nessa linha do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: o que seria para a sociedade o relaxamento dos laços familiares? O que aconteceria com a sociedade
quando esse laço de amor é enfraquecido e ali com uma resposta bem curta, a recrudescência do egoísmo. Então, quando nós afrouxarmos os nossos deveres dentro de nossa família, nós estaremos então aumentando o egoísmo na sociedade. E muitos podem se perguntar: qual o impacto do egoísmo em nossa vida? O que acontece quando nós começamos então a pensar mais no eu, na minha dor, e eu vou começar a esquecer a dor do outro? E aí nós temos a resposta na questão 913, que o egoísmo é dos maiores vícios que a sociedade pode ter. E ele é o que prejudica muito a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, não só como ser humano, mas algo que transcende a nossa existência, que é o nosso ser espiritual. Ele entrava, ele nos amarra, e aí Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, sabendo desse problema que ainda nós carregamos, ele criou essa linda instituição chamada família, justamente para que possamos colocar em prática o amor, o perdão, a nossa espiritualidade, colocar em prática os nossos deveres. Nós sabemos que um dos nossos maiores problemas é realmente o egoísmo. E nós estamos aqui para nos superar, para que sejamos melhores a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade. Se nós não fomos ainda, aprendemos o que não devemos fazer. Tenhamos em nós, guardemos dentro de nós aquilo que nós fizemos de bom, aquilo de bom que a vida nos trouxe, e o que nós não achamos que não serve, sirva de aprendizado para nós, para que possamos continuar no nosso dia a dia. E o nosso laço que nós temos na nossa família pode ser o consanguíneo ou qualquer laço, e que exista o amor, em que nós podemos praticar a nossa inteligência intelectual, a nossa moral, o nosso acolhimento e aprender o real significado dessa palavra amar. Amar sem esperar nada em troca. Amar para ajudar, para acolher. Simplesmente. E a Joana nos fala a família. Mas como eu nasci em determinada família? Por que eu estou nesse lugar em que a vida me trouxe aqui? Sabemos que nada, o lugar que estamos, foi muito bem preparado pela espiritualidade para que nós estivéssemos onde nós estamos, na família que nós estamos. O pai e a mãe que nós temos, que nos trouxe a possibilidade da vida do corpo, por meio do nosso espírito. Tudo tem um desígnio maior. E nós somos reunidos, e ela fala aqui, ou pelo amor, ou pela dor. Como assim? Às vezes nós nos reunimos com as pessoas afins de outros momentos, que é justamente para que um com o outro possa colaborar para o desenvolvimento de todos. Mas
tendo o ponto de vista que a nossa vida, essa que nós estamos, é apenas um momento, de que nós tivemos outras vidas. Então, a consequência de que nós temos hoje é o resultado do ontem, do bem ou mal que fazemos, que nós praticamos em outros momentos, em vidas pregressas. Estou querendo dizer que quando nós temos alguma animosidade com alguém, algum inimigo do passado, às vezes Deus em sua infinita misericórdia, coloca na mesma família para que possamos esquecer essa raiva e trocar pela afetividade, pelo amor e deixar, a partir de hoje, os nossos nós do passado desenrolados, porque nós vamos começar então a praticar sempre este amor. Bom, sabendo então da nossa trajetória da família, nós vamos falar de uma figura tão importante que nós temos na família, que é a criança. Só para a gente ter uma ideia do que a criança representa no ambiente familiar, ou para qualquer um, seja o vizinho, o primo, ou qualquer outro que a gente tenha a oportunidade de estar com uma criança, para a gente entender o que significa criança nesse contexto de que nós estamos falando. O nosso querido amigo Chico Xavier, ele estava atrasado para ir no cartório, e aí o ônibus estava chegando, opa, vai dar tempo. Ele já estava ali, pediu para o ônibus parar, o ônibus estava parando, uma criança gritando, Chico, Chico, Chico. E estava gritando tanto, que ele falou, meu Deus do céu, esse menino está passando por um problema. Eu preciso parar, deve ser a mãe que deve estar precisando de ajuda. O ônibus parou, ele pediu, não, pode ir. Ele vai perder o horário do cartório. Aí a criança chegando, esbaforida, cansada, ofegante. Ô menino, o que foi? O que eu posso te ajudar? Não, Chico, eu só queria um abraço seu. Eu fico imaginando o que eu faria nesse momento. Perdi o horário do cartório. E agora? Só para a gente entender o que o Chico ele considera esse momento. Ele considera como um fato que aconteceu na vida dele, como um dos mais importantes. Porque uma criança veio até ele, com toda a sua pureza, com toda a sua simplicidade, sem pedir. E o Chico lhe encheu de beijo e carinho. Falou assim, eu perdi o horário do cartório, mas eu ganhei muito mais. E nessa história, nós temos então a figura da criança. Essa figura da criança, alguns podem, quem está começando agora na nossa doutrina maravilhosa, que nos traz uma resposta de tudo o que acontece em nossas vidas. A criança, ela é um espírito que já viveu? Sim. E teve já diversas vidas? Sim. Mas ele tem um símbolo da pureza e da simplicidade. Mas como que isso ocorre? A sabedoria divina é tão grandiosa, é tão bela, que quando nós vamos já determinados para nós nascermos, nós entramos num estado, vamos dizer assim, de sonolência e começa a hibernar o que nós fomos. Colocam um véu do esquecimento para que a gente tenha todas as condições, ficha limpa, todas as condições de poder evoluir, de poder caminhar, independente do que fizemos. Imagine se você tivesse uma culpa em que você não conseguisse dar um passo, uma dor muito grande, em que você fez algo em que tua consciência grita,
e você não consegue ter paz, como você vai conseguir dar um passo para a sua evolução se isso te dói? Não, vamos fazer diferente? Esquece tudo isso. Vamos hibernar o que você foi, porque o que você foi não importa. Vai importar o que você vai fazer a partir de agora. Não importa se nós fomos princesas, reis, rainhas, pobres, ricos, não importa. O que importa é o que nós seremos a partir de agora. Isso que é importante para nós. E a criança é tão importante que eu vou até ler o que o nosso evangelho fala. É um momento que o espírito está mais maleável, está mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza. Então a criança, ela está ali para receber. Quanto mais amor, melhores impressões ele vai ter no seu espírito para a construção do seu ser espiritual. É um momento que a gente deve acolher, acariciar, não deixar fazer o que quer. Mas a gente vai refletir em alguns ensinamentos que nós devemos fazer com as crianças e os papéis que nós temos. E na questão 208, nós temos aqui que nos fala que o pai, a mãe, ele não tem não só um dever, mas a missão de educar, de guiar o seu filho para o bem, para o amor, para Jesus. Essa é a educação, e isso é reafirmado na questão 582, que eu vou pedir licença para vocês, porque são ensinamentos preciosos e nós, na nossa fala, nós não temos a precisão do Evangelho nessa parte que é muito importante para nós. Qualquer criança, principalmente nossos filhos, nossos sobrinhos, primos, quem quer que seja. O filho, então, é um dever, é uma missão, é um compromisso que todo pai e toda mãe deve cumprir em sua vida. É, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes modificou a tarefa daquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do filho. O que está querendo dizer isso? Quantas vezes nós vemos na família os pais preocupados na projeção social do filho, ou em ter mais recursos dentro de casa, em que trabalha e corre, trabalha para ter mais recursos, do que investir na conversa, no carinho, do contato com o filho. É isso que está nos dizendo. E nesse momento nós vamos colocar então, para pensarmos, a educação tradicional e a educação espírita. Como nós estamos falando agora, a educação tradicional, ela visa o quê? O desenvolvimento intelectual do filho, para que ele possa ter o quê? Projeção na vida social, para que ele possa ter destaque, para que ele aprenda isso para fins da matéria. Tem problema educar o filho para se tornar algo melhor? De jeito nenhum. Só que a gente pode, além dessa educação
intelectual e muito maior, e muito mais profundo, e muito mais direcionador para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, que é a educação espiritual. Quando eu fazer o estudo para essa palestra, mexe nas nossas estruturas, faz nós pensarmos, eu como pai, o que eu estou fazendo? Meu Deus! Mas que bom que nós estamos tendo esse entendimento, tendo essas informações, independente da fase que seja. A minha fase já passou. Nós sabemos que não há momento para aprender, para refletir. Não há momento. Todo momento é uma grande oportunidade para nós. E cada aprendizado de fato que preenche a nossa existência, nós vamos levar para toda a eternidade. Isso que é bonito, isso que nos motiva. E a educação espírita, ela vem para desenvolver, além do intelectual, para trazer a nossa doutrina espírita, independente qual seja, trazer a moralidade e trazer a religiosidade para o nosso filho. Trazer o amor, o perdão. Então nós devemos ir além, porque quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo com o nosso papel que Deus deixou um filho dele em nossas mãos, para guiar, ser guiado na fenda do bem, do amor e de tudo aquilo que de bom que nós podemos fazer. E voltando então na infância, a infância, sempre que possível, vamos ensinar, orientar, conversar. Muitas vezes nós ficamos preocupados com presentes para o nosso filho, encher de presentes. Mas o nosso filho, ele pode até pedir um presente, mas ele quer o presente não material, ele quer nós presente ao lado dele, participar da vida dele. Hoje nós temos um grande, acho que está aqui embaixo, crime da nossa família, o celular. Pai, olha o que eu fiz na escola hoje. Filho, dá licença que eu estou respondendo um negócio. Eu já fiz isso. Então, quantas vezes nós estamos em um jantar na família e cada um está no celular? Cadê um momento para nós? Nós temos uma pesquisa da Universidade de Harvard, que ele acompanhou a vida durante 75 anos, de 724 homens. Acompanhou sua vida, casamento, profissão, tudo. E o que realmente, segundo esse estudo, o que traz felicidade para os seres humanos, que está totalmente condizente ao que nós estamos falando hoje, é a qualidade dos bons relacionamentos. E a qualidade dos relacionamentos não tem nada a ver com a quantidade de amigos que eu tenho, com a quantidade de amigos que eu tenho na rede social, principalmente para os jovens que se preocupam com isso. Tem a ver com os bons relacionamentos. É nós termos, quando tivermos alguma dificuldade, ter com quem contar. Isso é importante dentro do nosso seio familiar. Nos preocuparmos, e eu me coloco em tudo que eu estou falando aqui, tudo, sem tirar nenhuma vírgula, para começar a refletir e quem sabe um dia começar a colocar em prática esses ensinamentos. Ensinar o nosso filho a falar a verdade, ensinar o nosso filho honestidade. Tem uma história em que uma criança de 5 anos achou um brinquedinho bobo
Lá numa casa que ele foi lá e pegou o brinquedinho. Aí chegou em casa, o pai notou: que brinquedinho é esse, filho? Ah, pai, eu gostei. Aí o pai percebeu. No outro dia, o pai explicou que não podia. No outro dia, ele fez o filho lá entregar e pedir desculpa. Isso aconteceu comigo. Meu pai fez isso para mim. Eu sei que a gente não é exemplo de nada, mas ele me orientou. Teve uma história que eu vi em que uma criança também começou desde pequena a entregar mimo para a mãe. Aí trouxe alguma bobagem, depois foi crescendo e foi trazendo para a mãe algo mais e mais e mais. E aí chegou na fase adulta, cada vez objetos mais caros. A mãe nunca perguntou de onde que ele tirou. O menino foi preso. E aí ele chegou para a mãe ficou desesperada, chegou: mãe, você não me orientou. Você nunca perguntou de onde que foi. Então, mãe, eu estou aqui, boa parte, não é por minha culpa. Só para a gente refletir. A nosso papel de pai. E aí nós temos uma fase que a gente pede tolerância, paciência para os nossos filhos. Aí a gente fala para o nosso filho assim: filho, não pode gritar. Gritando. Filho, tem que ter mais paciência. Impaciente. Filho. É meio incoerente, não é? Estou me colocando na história também, tá bom? Então nós temos que começar a pensar, porque o que a gente fala são ensinamentos, mas os nossos exemplos é o que vai ficar. Nós queremos muitas vezes replicar o que nós aprendemos com os nossos pais, mas vamos replicar aquilo que é bom. Hoje a gente está tendo mais conhecimento e trazer aquilo que é mais belo para o nosso filho. Um outro exemplo para nós pensarmos e refletirmos: a maneira que o pai trata a mãe na frente dos filhos. Isso tem um significado tão grande para a vida dos filhos. O pai que hostiliza a mãe, que grita com a mãe, que humilha. Isso serve para a esposa que faz isso com o marido. Os filhos estão assistindo isso. E quando eles tiverem o esposo, a esposa, a filha, que viu o pai gritando com a mãe, vai achar que é normal e vai aceitar. Isso não é regra, mas muitas vezes isso acontece. O filho que vê o pai hostilizando a mãe, ele vai achar que ele pode fazer isso com a esposa. Então, são exemplos. Nossos exemplos são fundamentais para a nossa vida. Nós buscarmos a nossa retidão. A nossa retidão. O que nós somos para as pessoas lá fora, na comunidade. Às vezes, quantos que nós vemos só sorrir para os amigos, para os vizinhos, para todo mundo. Chega em casa, esbraveja, é intolerante, é impaciente. Aí um exemplo que nós temos, inclusive, em nossos estudos que nós temos de terça e de sábado, já ouvi falar, o pai chegou assim para o pai trouxe o filho no centro. Aí o filho chegou para o pai e falou assim: ô pai, nós poderíamos mudar para o centro, não é verdade? O pai: nossa, filho, mudar para o centro? Olha que bonitinho, que gracinha. Aí, filho, por que mudar para o centro? Ah, pai, aqui no centro o senhor é tão bonzinho. Então a gente tem que buscar a nossa retidão. O que nós somos em casa, buscar o bem, o que nós somos lá fora, trazer o nosso comportamento. É lógico que nós estamos aqui para desenvolver, para sermos melhores. Só o fato de nós pararmos, pensarmos, antes de gritar, reflita. O que é melhor para o meu filho? O que é melhor até para outra pessoa que está ao meu lado? Segure.
Se você vê ali que vai perder a razão, vai tomar uma água, espera. Porque o filho precisa de tempo, de dedicação. Outra coisa que eu aprendi também, cuidado com rótulos. Filho, você é preguiçoso, você não vai conseguir. Ai, filho, você não tem jeito mesmo. Ou qualquer outra denominação negativa. Eu vi uma entrevista de uma criança, ele perguntando para um artista como que ele conseguiu superar, como que ele faria para superar, porque os amigos dele falou que ele era imprestável. Falou, talvez uma brincadeira na escola, só que quando ele falou, ele chorou, porque aquilo estava machucando ele. Agora imagine escutar de um pai, de uma mãe, de alguém que ele ama, de um tio: filho, desse jeito não dá. Às vezes a violência verbal tem a mesma consequência do que uma violência física. Pensemos, tragamos a reflexão, o amor para os nossos filhos. E aí vamos trazer ensinamentos que mesmo diante das dificuldades, alguém aqui não teve dificuldade na vida? Problemas, situações adversas, um concurso, uma prova, perdi o emprego, tive uma separação, tive uma decepção. E nesses momentos, o que nós estamos ensinando ao nosso filho? A quem ele deve recorrer? Ensinemos para ele buscar os amigos, a sociedade, ou buscar Jesus. Ensiná-los que tudo tem uma causa, um efeito. Se for algo muito grande, meu filho, faça o bem, porque você vai colher o bem. Isso não quer dizer que você não vai ter problema. As ilusões que a vida apresenta, parar, conversar. Quantas pessoas se deslumbram por roupas de marca, por posição social, por trabalho, faz dívida para entregar para o filho uma posição para sair com os amigos. Mas isso realmente vai ensiná-lo a vida maior, aquilo que de fato é bom. Tragamos para ele, que ele possa enxergar o que realmente é bom, a busca do nosso ser, que preenche. Não o ter. Tem problema ter? Não, nós temos que ensinar os nossos filhos a sonhar, a ter um estudo, a buscar a prosperidade, porque nós estamos aqui para desenvolver, para progredir. E por que não trazer essa inspiração para os nossos filhos? Mas acima disso tudo, nós podemos reforçar com algo muito maior, que é Jesus, o amor, ensinar a oração, ensinar que o bem atrai o bem. Uma coisa linda que nós temos no centro, a evangelização. Semana passada falaram aqui da evangelização. Traga. O ano passado minha filha chegou em casa. O que você aprendeu, filha? Jesus. Olha, e eu não tive que fazer nada, só trazer no centro. Olha que coisa linda. Coisa que muitas vezes a gente deixa despercebido em casa. Ensina tantas coisas. Então, trazer a moral, a paciência, a coragem, a perseverança, o perdão, a compreensão, a confiança em Deus. Deus vai estar ao nosso lado, sempre. Às vezes não da forma que nós gostaríamos, mas sempre da melhor maneira para a nossa real felicidade. Confiança em Deus, em si próprio. Eu consigo, eu posso, eu sou capaz. E correr atrás. Ter a vontade de ir correr atrás. Isso é muito importante para nós. Ser pai e mãe é uma grande responsabilidade. É algo muito, muito importante. Não só para os nossos filhos, mas para nós também.
E nós vamos aqui encerrar o nosso entendimento antes da nossa historinha aqui final, com uma mensagem de nossa benfeitora Benedita Fernandes, psicografia de Divaldo, que ela fala que a educação é um compromisso de todo dia e instante em razão de sua complexidade. Então, merece tempo, dedicação, parar para pensar o que eu posso fazer para melhorar a educação do meu filho ou de quem quer que seja, que vai estar ao meu lado, uma criança que vem até mim, para que eu possa acolher. O acolhimento não é dizer sim para tudo, mas dentro da nossa doutrina é orientar o que é certo, orientar o que é certo e orientar o que não pode ser feito. Trazer as qualidades, trazer a gratidão, agradecer pela vida, agradecer por toda oportunidade que tem, ter um pai, ter uma mãe, ou quem quer que seja, um avô, uma avó, porque os nossos laços é de amor. Isso que é importante para nós. E ela fala assim nessa mensagem: somente pelo amor será salvo o homem. Isso é Jesus que diz. Ela fez uma paráfrase aqui para nós. Que somente pela educação espírita serão salvos o amor e o homem. Educação espírita. Tenhamos então em nós, para que possamos ensinar, precisamos aprender, dependente da fase que nós estamos. Vamos dar-nos a oportunidade de aprender dentro de nós, a qualquer momento. O melhor momento é o agora. Que bom estarmos aqui. E eu fiquei, antes de terminar a palestra, uma história que pudesse exemplificar tudo isso que nós dissemos aqui. Aí eu fiquei procurando, pensei em uma do Evangelho, pensei em outra, e aí eu me deparei com uma entrevista. Eu não o conheço, não tinha o nome no primeiro vídeo, e no outro dia veio o nome, quando a gente foi preparar. E eu achei interessante, porque eu acho que é isso que nós devemos deixar para os nossos filhos. Ele fez um depoimento, Geraldo Rufino. Eu não o conheço, mas o depoimento que ele fez, eu acho que é uma inspiração. Eu não tenho a mesma energia, vibração que ele teve para contar. Mas ele fala assim, numa felicidade muito grande. Ele fala que ele não teve uma mestra, um coach, que ele não teve nada assim que pudesse trazer essa filosofia de vida que ele tinha. O que ele teve foi uma pessoa analfabeta, que não sabia ler e nem escrever, mas trouxe para ele os ensinamentos morais, os valores do dia a dia. Trouxe para ele, acima de tudo, que ele destaca, de que a vida é incrível. E que quando o sol saía toda manhã, e que entrava pela fresta do barraco que ele morava, ela dizia que era Deus entrando na vida deles, dando-lhes a oportunidade da vida, essa grande dádiva, esse grande milagre que é nós vivermos. E eles ajoelhavam todos os dias, agradecendo naquele chão batido daquele barraco, que ele ser preto era uma dádiva. Então ele agradecia com 5 anos de idade a condição que ele tinha, e não tenha nenhum problema, porque ela entendeu que todos nós somos iguais, que todos nós temos as mesmas oportunidades, que todos nós estamos aqui para aprender e ser melhor, não com o outro, mas ser melhor do que nós mesmos. Isso que é importante. Ele dizia que o privilégio, ele agradecia, e isso trouxe uma motivação para ele, para a vida. A mãe dele partiu quando ele tinha 7 anos e meio e deixou essa marca. Ele não tinha o presente do ano, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, mas ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha o amor e o acolhimento da mãe até os 7 anos e meio. Então, eu acho que é isso.
quanto nós pudermos, dentro de nossas limitações, pensar, refletir e fazer o nosso melhor, não tragamos culpa pelo algo que nós poderíamos ter feito. Não. Tragamos para nós o ensinamento que nós fizemos o melhor dentro das nossas possibilidades e do nosso entendimento. Agradeçamos a Deus a oportunidade da vida, a família que nós temos, o lar que nós temos e essa casa aqui, que eu não paro de agradecer, que me acolheu e me acolhe até hoje. Muito obrigado.